Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar de novo aí, mais um dia do nosso estudo de mercado. Hoje foi um dia, cheio de movimentações, parado, até pouco o preço andou, mas isso é assunto que a gente vai falar logo mais. E também eu tenho uma novidade para vocês, tá? Então fica ligado que eu vou dar uma palhinha de uma novidade que a gente vai ter aqui no canal na próxima live de quarta-feira. Fica atento que depois da vinheta eu já vou falar para vocês do que se trata. Fala então, turminha, vamos que vamos! Vamos começar o nosso estudo de mercado, né? Antes de mais nada, falando, né, mais uma vez aí mais uma conta na Apex passada, né? Já postei ali no grupo do Telegram. Agora é focar na outra conta que eu estou fazendo teste, como eu digo para vocês, né? O foco esse ano é botar a conta para dentro. Para 2024 a gente pensar no ganhar dinheiro, isso projeto longo prazo, né? Quanto mais contas, melhor, isso é o que importa. Uma outra grande novidade que eu tenho para falar para vocês é sobre um grande parceiro do canal que a gente está voltando com tudo. Em breve a gente vai ter grandes novidades, tá? Mas eu já vou deixar a palhinha aqui com o link na descrição para vocês aí que quiserem ir lá olhar, que é a Euroinvest, né? Sempre foi parceira do canal, uma das mesas mais sérias que tem aqui no Brasil. E eu só tenho a dizer para vocês que agora os planos dele estão muito interessantes. Então essa semana nós vamos falar bastante sobre esses planos. Vocês sabem que o foco do canal é mesa proprietária, seja na Apex, no mercado internacional, ou seja aqui no Brasil, continuando agora a nossa parceria com a Euro. Os planos deles mudaram, os dias. Então tem muita coisa legal que eu vou estar falando na nossa live de quarta-feira. E na sexta-feira o nosso vídeo da semana vai ser um vídeo especial falando sobre tudo que tem de regra, o que faz, o que não faz, como funciona na Euroinvest. E não aguardem, porque o nosso próximo projeto vai ser em cima de mesa proprietária junto com treinamento, tá? Então você que quer operar, você que quer fazer o treinamento, você que quer sair desse meio de ficar pedalando, operar com capital, foque em mesa proprietária. Esse é o caminho. Vocês estão vendo que a galera já está ganhando dinheiro, a galera já está operando mesa real lá nos Estados Unidos, a galera operando aqui no Brasil. Então tem muita coisa legal mudando aí nas mesas. E a Euro é uma das mais antigas, é uma das mais sérias mesas que a gente tem no Brasil. E não por isso ela é parceira do canal, para que vocês não caiam na mão de picaretagem, tá? Então, se quer fazer coisa, faz coisa séria, tá? As duas mesas que a gente tem aí parceria, tanto aqui quanto lá fora, são mesas sérias. Beleza, turma? Então, fiquem atentos na live de quarta-feira que tem muita novidade legal. Agora, bora falar do índice, né, turma? O índicezinho nosso hoje. Eu até deixei o gráfico de 1 hora aqui, que é para vocês, para a gente ter uma noção aí do que está acontecendo, de como que o preço tá, para vocês não se iludirem, acharem que é reversão de tendência, tá? A galera fica achando que fez o choque aqui, é reversão de tendência, mas tomem cuidado, viu? Porque o ponto-chave é esse aqui, ó, tá? Então, não se iludam aí com o que vem fazendo. Hoje foi um dia ótimo, né? Acabei de receber o e-mail aqui nesse exato momento. Aquele e-mail que a gente adora receber, que é esse aqui, ó. O de congratulations sobre a conta que foi aprovada, né? Então, esse carinha aí, depois eu vou estar ativando essa conta com calma e continuando o teste da próxima conta que eu estou fazendo. Aqui na B3, como eu mostrei para vocês lá no Telegram, o meu trade hoje foi rapidinho, foi isso aqui, ó, né, no teste aqui. Eu fiz a comprinha aqui e saí aqui.
de mãozinha um pouco mais pesada para bater a meta do dia e já cair fora. Depois, se eu tivesse paciência para ficar, se eu tivesse tempo e paciência para ficar todo esse tempo aqui, né? Às 3 horas da tarde, né? 2 e pouco da tarde que o preço resolveu andar. Mas aí não dá, né? À tarde vocês sabem que eu não tenho como e não fico na frente do gráfico. Então o que a gente tem para amanhã aqui, ó? Gráfico de 1 hora, e aí vocês vão entender por que eu tô com esses... Por que eu tô marcado aqui com esses imbalances aqui nos 60 minutos, tá, turma? Por mais que vocês precisem entender o seguinte, por mais que nos time frames menores ele não aparece, vocês têm que entender que isso aqui são regiões extremamente importantes no gráfico, tá? Eu até estiquei essa marcação do imbalance para vocês verem que são 2 pontos que teve inversão de polaridade. Ou seja, aqui nós tivemos a inversão de polaridade e aqui nós tivemos a inversão. Então, são 2 pontos que o preço pode vir testar antes de cair, tá? Fazer um movimento de queda. A gente só não pode se esquecer de onde a gente está no gráfico, tá? Por isso que eu faço questão de sempre mostrar o gráfico macro para vocês não se perderem aí no processo, certo? Então assim, ó, aqui é mais ou menos os pontos chaves que a gente tem, certo? Não adianta, não tem mais pontos a serem especulados, tá? Eu diria que assim, aqui você pode considerar toda essa região aqui, ó. Por isso que às vezes essa filtrada que a gente dá é nesse sentido. Por quê? Aqui nós tivemos essa inversão de polaridade e aqui eu tenho uma zona de liquidez extrema. Então, todo cuidado é pouco, tá? Para que vocês que esse preço não vá passar reto daqui e buscar o alvo lá de cima, que é justamente aqui, ó, agora a gente traz para o 15 minutos, é o imbalance do 15, e a gente tem, são 2 pontos importantes aqui que vocês têm que estar atentos. Tem esse imbalance aqui do 15, e logo em cima a gente tem o order block, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, ok? Quando a gente bota aqui no time frame menor, vocês vão ver, ó, que a gente pode considerar aqui, vou até, ó, olha o tirateima, ó, é lá em cima que ele está considerando, tá? Mas eu ficaria atento com essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, porque vocês sabem que eu sempre falo para vocês, marcar o order block embaixo de zona de liquidez não é auspicioso, certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho essa marcação aqui para fazer. O order block da extremidade do preço, tá? Que aí são os pontos importantes que a gente tem para tomada de decisão, ok? Então, isso aqui são as observações que vocês precisam ter. Tá vendo, ó? Eu vou até deixar marcado aqui, ó. Por que a gente tem que tomar cuidado e por que não adianta marcar o order block aqui embaixo, tá? Então, ou o preço vai parar aqui e vai continuar a descer, e se ele for lá tudo, ele tende a vir testar a extremidade desse gráfico, então por isso que é importante vocês terem atenção em relação a isso, tá? E aqui, a partir do momento que agora o preço perder essa região aqui, vocês podem ter um possível final de movimento, né? Então, se o preço fizer essa esticada, perder o topo, vir aqui, pode ser que seja a reversão. Também existe a possibilidade dele capturar a liquidez aqui, fazer o Judas swing e depois cair, tá? Então, fiquem muito atentos a essas regiões aqui, que são as principais regiões de compra e venda do preço, certo? Por que compra aqui embaixo? Porque se o preço vier aqui, você pode ter uma oportunidade de compra. Se ele falhar rompimento até aqui, ele te dá um belo do alvo antes dele descer.
ou se você tiver paciência, esperar o momento certo aqui ou aqui, para, se o preço der alguma oportunidade, fazer a venda e seguir o movimento e seguir o fluxo do preço. Beleza? Fora isso, a gente segue com as marcações que a gente tinha. Bora falar de dólar. Doleta subiu, depois ela se estabilizou, inclusive, ó, vindo testar essa região de liquidez, tá? Ele abriu aqui no movimento, no embalo, no order block, tentou subir, não conseguiu, desceu, está perdendo nível. Por que que eu falo que vocês precisam ter atenção em relação ao dólar e o índice, certo? Devido às situações externas, o dólar pode estar fazendo aquele um pullback tão esperado, e é a volta para vir testar as regiões aqui de baixo. Ele precisa fazer esse pullback, tá, turma? Porque essa subida aqui, ó, ela foi uma subida praticamente direta. Então, ele tem pontos lá embaixo para testar. E é lá que a gente tem que esperar por ele. Então, estejam sempre preparados, né, para estar operando do lado certo. Ou seja, o dólar, né, a gente está num processo de quebra de estrutura, veio testar liquidez, e pode se aguardar por um movimento desse. E aí vocês já sabem, né? O movimento desse do dólar sugere que o índice vai testar as máximas. Certo? Então, muito cuidado aí, muita atenção nessa movimentação do dólar. Fechou? Aqui a gente tira esse order block que ele já foi mitigado, deixa esse outro aqui, certo? E aqui nessa parte do meio, a gente pode até pensar em colocar esse carinha aqui, ó. Porque é nessa região aqui que o preço vai vir testar, se vier, tá? Vamos ver como que vai ser a abertura do pregão amanhã. Combinado? Então, era isso que a gente tinha para falar do doleta. Reparem que eu estou começando a deixar marcações aí bem mais clean, né, pessoal? Para poder estar facilitando demais a vida de vocês a não ficar tomando decisões erradas. E o nosso querido euro, olha lá, qual que foi a movimentação do euro hoje? Hoje ele teve consolidado nessa região do meio, tá? Aquilo que eu falei para vocês, o lado que ele vai, a gente vai ter que aguardar em cima dessa movimentação aqui, né? Tá querendo montar essa estrutura aqui, ó, tá? Agora, fiquem atentos com essa região aqui, tá? Se ele chegar aqui, pode ser que aqui ele venha dar uma oportunidade de venda para seguir o caminho lá de baixo. Lembre-se, né, que não se esqueçam que no macro ele ainda está fazendo topos e fundos mais baixos. Beleza? Então, esse é o resumão que a gente tem para hoje do euro. E o GBP/USD é mais ou menos a mesma coisa, né? A Libra ela está muito alinhada com o euro. A diferença é que aqui ela teve ela foi até mais em cima, então ela teve uma violação um pouco maior, né? Então aqui ele já testou esse order block. O próximo teste agora é esse cara que está acontecendo no momento. Tá? É esse cara aqui que é o cara da atenção agora, porque se o preço segurar aí, a tendência é que ele vá testar para baixo. O que que a gente tem de cenário? Como o dólar não tá, o dólar tá caindo, deixa eu até dar uma olhada como fechou o DXY hoje. Ó, o DXY está em queda, né? Então, lembrando, o DXY, que representa muito nele é o dólar e o euro, né? E aqui a gente vê a divergência, o DXY caindo, enquanto o euro está ali numa parte de cima. Então, aqui é toda e qualquer atenção nessa ponta aqui para operações no euro, tá?
Então fiquem atentos em relação a isso aí, para dar um segmento de tendência aí. E na Libra é a mesma coisa, tá? O teste, se passar daqui, probabilidade de testar a região lá de cima. Percebam que, ó, fez o choque, fundo triplo, rompeu, então ele está dando, ó, está dando continuidade no movimento, certo? Então, enquanto ele está dando continuidade, não tem como, qualquer operação de venda é você estar adivinhando o fundo, beleza? E o ouro? Olha lá, o ouro está indo buscar o imbalance ali em cima, né? Lembra que eu falei para vocês, vocês têm que estar sempre atento ao que acontece no ouro, ainda mais que nesses cenários que nem aconteceu hoje, né? Cenário de guerra, né? Estresse. O que vai acontecer? Dólar cai e ouro sobe, bolsas caem e ouro sobe. Hoje, inclusive, a bolsa depois se recuperou, muito provavelmente por conta do cenário, né? Já ter assimilado a questão do que está acontecendo. Agora é aguardar. Aqui a gente está chegando num excelente ponto de pullback e vocês têm que estar atentos, tá? Para uma possível virada de fazer um teste aqui para baixo. Então, tenham cuidado aí com essa movimentação do ouro. Fiquem atentos a tudo que está acontecendo lá fora, tá? Porque o ouro ele é extremamente volátil a esses conflitos, essas coisas que acontecem. Aqui, ó, tem uma outra regiãozinha bem interessante, tá? De liquidez. Então, fiquem espertos em relação a isso. Deixa eu só colocar no 15 minutos aqui para ver como é que tá essa ponta aqui, ó. Percebam, ó. Eu vou deixar marcado essa região, mas com ressalva, tá? Porque como eu tenho um topo duplo logo atrás, vocês tomem cuidado com possíveis sweep de liquidez nessa região de cima, tá? Então estejam atentos em relação a isso. Beleza? Aqui e aqui, ó, eu não gosto muito de marcar isso aqui, tá? Mas eu vou deixar, na verdade eu vou marcar aqui, ó. Esse carinha aqui. Esse ponto de compra aqui do 15 minutos. Que está justamente abaixo do fundo duplo. Então aqui é possível ponto de captura de liquidez. Assim como temos esse gap também. Beleza? Bora falar da Nasdaq. Nasdaq hoje deu bom, né? Precisei só de dois tirinhos rapidinho ali para a gente tá buscando a meta. O que nós temos aqui agora? Qual que é o cenário do Nasdaq? Vamos botar aqui no gráfico de uma hora. Ó. Ele perdeu a estrutura aqui de queda, tá? Agora, o ponto-chave é o quê? A situação nessas regiões aqui, ok? A gente tem a extremidade aqui, tem a extremidade lá em cima. E aqui, quando a gente traz para o 15 minutos, a gente tem esses pontos. Na verdade, nós temos um ponto importantíssimo do 15 minutos, que é esse cara aqui. Essa base aqui desse drop, base drop, isso aqui é um ponto extremamente importante de teste do preço, tá? Esse carinha aí. Deixa eu só colocar aqui, OBV do 15, que é do 60, OBVH1. E aqui embaixo,
Eu não vou marcar essa região aqui. Até deixa eu só vou, ó. O order block mesmo é lá em cima, tá? Aqui eu não vou marcar pelo mesmo contexto das outras coisas que eu falei. Aqui nós temos uma zona de liquidez, então não tem como eu marcar um order block abaixo de uma zona de liquidez, tá, turma? Então, fiquem atentos, sempre fiquem muito atentos em relação a isso. Se o preço for segurar, ele vai ser ou nesse imbalance aqui, que ele também pode fazer um sweep nessa região desse imbalance, e depois é lá na extremidade, tá? Então, muita atenção em relação a isso. E aqui na parte de baixo, nós temos esse carinha aqui. Esse carinha aqui do M15, que é o comprador da parte de baixo. Depois a gente tem esse Fair Value Gap aqui, tá? Também sendo um ponto muito importante. Fora isso, essas são as possíveis zonas aí, as marcações que a gente tem, pontos aí para se buscar por operações no Nasdaq, certo? E claro, caso o preço venha a perder essa região, fique atentos com o possível pullback nessa região aqui, ok? O pullbackzinho daquele candle perdido de venda ali. Viu? Olha lá, tá vendo? Viu como o SonarLab às vezes não nos deixa mentir. Então você pega e coloca o teu order block aqui, ó. Mas sempre atenção, tá? Porque sempre as zonas de extremidade são as melhores para tu tomar decisões. Certo? E para a gente finalizar, o nosso S&P, que também é mais ou menos a mesma característica que a gente tem ali do Nasdaq. Afinal de contas, né, turma, o peso do Nasdaq dentro do S&P ele é bem grande, vocês já devem saber disso. Se não, sugiro que saibam que o Nasdaq pesa 27% do S&P, por isso que muitas vezes eles caminham juntos, tá? E por isso que vocês não tem porquê querer operar os dois ativos, e sim busquem por um, que é muito melhor, tá? Olha aqui o que o Nasdaq está fazendo, ó. Tá pegando o order block, tá chegando no imbalance aqui do 60. Ele já tinha mitigado uma vez, agora tá mitigando de novo. E o próximo rumo dele é os order blocks ali de cima. E é esse carinha aqui. Esse carinha aqui. E depois o da extremidade lá. Ó, BVH1. Tá? E depois aqui tem esse paviozão aqui. Na verdade, o order block é aí mesmo. Os dois pontos aí de venda que pode ter são esses caras aí. Depois é lá na casa do chapéu. Beleza? Mas eu acredito que ele possa fazer um sweep e voltar um pouquinho antes aí, tá? Fazer aquele famoso movimento aqui, assim, para depois pegar combustível para subir o próximo degrau, certo? Mesmo porque eu tenho aqui, ó, desculpa, aqui você tem um order block do gráfico de 60 minutos, né? Então já é um meio caminho andado. Certo, turminha? Espero que vocês tenham gostado mais esse estudo das novidades. Em breve a gente vai ter muita coisa nova aí que a gente vai estar fazendo, tudo pensando em cada vez mais ajudar vocês, né? Então, fiquem atentos aí, sigam, compartilhem, comentem, façam o que precisa aí para ajudar o canal, que eu tenho certeza que vale a pena pelo que a gente entrega para vocês. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã no nosso estudo.